Gênesis capítulo 12. Parashá Lech Lechá. E disse o Eterno a Abrão: anda de tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei teu nome, e serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e aqueles que te amaldiçoarem, amaldiçoarei. E serão benditas em ti todas as famílias da terra. E foi-se Abrão, como lhe falou o Eterno, e foi com ele Ló. E Abrão era da idade de 75 anos, na sua saída de Harã. Tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a todos os seus bens que haviam ganho, e as almas que haviam adquirido em Harã. E saíram para ir à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão pela terra até o lugar de Shechem, até Elon, planície de Moré, e o cananeu estava então na terra. Apareceu o Eterno a Abrão e lhe disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Eterno que lhe havia aparecido. E saiu dali para o monte ao oriente de Betel, e estendeu sua tenda, Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Eterno e invocou o nome do Eterno. E saiu Abrão andando e viajando para o sul. E houve fome na terra, e desceu Abrão ao Egito para morar ali, porque era grande a fome na terra. E foi quando se aproximou para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: eis que agora sei que és uma mulher formosa à vista. Será que quando te virem os egípcios, dirão: sua mulher é esta, e matarão a mim e a ti deixar-te-ão viver? Dize então que és minha irmã, para que seja bom para mim por ti, e viverá minha alma por tua causa. E foi ao vir Abrão ao Egito, e viram os egípcios a mulher que lhe era formosa, e viram-na os ministros do faraó, e gabaram-na ao faraó, e foi tomada a mulher para a casa do faraó. E Abrão fizeram bem por causa dela. E teve ele rebanhos e vacas, asnos, servos e servas, jumentas e camelos. E infligiu o Eterno ao faraó e à sua casa grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. E chamou o faraó a Abrão e disse: que é isto que fizeste a mim? Por que disseste: minha irmã é ela? Tomei-a para mim por mulher, e agora aqui está a tua mulher, toma-a e vai-te. Recomendou o faraó a seus homens, e o acompanharam, e a sua mulher, e a tudo que era dele. Agora vamos ler o comentário que há na página aí que vocês estão lendo. Aí na página do capítulo 12, está aí, ó, capítulo 12, o 1, lá embaixo. Você pode ler junto comigo para ver o comentário. Então o primeiro comentário é referente: e disse o Eterno a Abrão, que diz assim, os relatos bíblicos, preste atenção nisso para você aprender, e quando você estiver lendo a Bíblia, você ter essa compreensão. Olha, os relatos bíblicos não têm um valor narrativo, ou seja, não é só a narração daquilo que você está lendo. Cada fato possui um profundo significado moral, ensinando algo, não só à nossa mente para adquirir conhecimentos, mas, sobretudo, ao nosso coração. Então, o ensino é para o nosso coração. Por isso, a Torá abandona o transcendental e preocupa-se com uma pequena família, a de Abraão, suas vicissitudes e dificuldades. Com Abraão, começa a história dos patriarcas e do povo hebreu. Tá? Então, é com este homem aqui que vai começar a história
do povo judeu. É isso que você tem que ter na sua cabeça. A partir de agora, acompanhando a história, a narração, o que vai acontecendo com este homem, você vai vendo a forma como Deus vai construindo um povo que ele vai se tornar povo de verdade lá na época que Deus entrega a Torá para Moisés, tá? Que é muito tempo lá na frente, tá? Você pode jogar 400 anos. Então aqui você vai prestando atenção, aqui é o começo das coisas. Agora sobre a palavra anda de tua terra. O Midrash é o quê? É aquele livro que conta as histórias. O Midrash compara o patriarca Abrão a um frasco de delicioso e precioso perfume, mas desde que este cheiroso perfume é transportado por diversos lugares, todos se deleitam com seu aroma. E o Midrash continua: Abrão, que estava cheio de boas ações e belíssimas virtudes, tinha que abandonar a sua pátria, para que sua fama e seus ensinamentos se tornassem conhecidos no mundo inteiro. É este frasco de perfume, a fé monoteísta, com seus preceitos éticos, que Israel vem transportando através do mundo. Então aqui, preste atenção numa coisa. Desde a sexta, sem ser ontem, a anterior, eu comecei a explicar para vocês o que é a Torá. Você pega esse livro que está na tua mão, você fala, a Torá é isso daqui. Não, a Torá não é tão simples assim, só a letra que você pega na mão. Quem está vindo de religiões, de cristianismo, seja católico, seja evangélico, seja de outras religiões como espírita, etc., começa a ter uma dificuldade em entender como que você vai entender a Torá. É o que eu tenho preocupado agora em mostrar para você, e aqui tá bem um exemplo. Você tem um perfume, tá? Que aqui está dizendo, é comparado a Abraão como um perfume. Como ele vai andar de lugar em lugar, esse perfume, ele vai levando o cheiro para todos os lugares. Então, percebe uma coisa. A Torá escrita da forma que você tem aí, ela foi entregue em torno de 400 anos lá para frente. O que aconteceu com as pessoas que estão na Terra nesses 400 anos, até chegar lá? Se elas não têm esse livro para ler, como que elas vão conhecer a Deus? Então você tem que pensar sobre as coisas que tínhamos falado na sexta passada e sexta que foi ontem. Entendendo o seguinte, qual é a diferença? Quando você fala em Torá, a Torá ela foi dada a um povo, tá? Então, tem que começar a pensar, quem é este povo? Se você pensar, é um povo escolhido, você vai ficar com aquela mentalidade lá do cristianismo, que um povo escolhido, e esse povo escolhido, você vai pensar, você vai fazer confusão e vai relacionar com a igreja que o Novo Testamento fala. Esse povo escolhido não é a igreja que o Novo Testamento fala, e nem pode ser, porque a igreja que é dita no Novo Testamento, pelo ensino que vocês receberam cristão, é justamente que Deus abandonou esse povo para adotar um outro povo. Isso é contra a própria Torá, contra aquilo que ele mesmo falou, porque ele disse que ele estava fazendo um casamento com este povo, e este casamento ele jamais se separaria. Então nenhum pastor, nenhum padre, nenhum espírita, ninguém tem autoridade para falar que Deus fez o divórcio. Deus não fez o divórcio e não vai fazer. Por isso que ele dá um exemplo. Ora, se ele não fez o divórcio, significa que ele não se separou de Israel. Se ele não se separou de Israel, ele mantém o que está escrito em Deuteronômio 29, dizendo que toda revelação, que toda palavra, ele tem dado ao povo dele. Quem é o povo que ele fez eleito? Os israelitas, é o povo judeu. Esse povo judeu, Deus estabeleceu que ele não iria precisar de um intermediário. Então, quando você pensa em Torá,
A Torá, ela faz parte do quê? De um povo que não precisa de intermediário. O que é intermediário? Intermediário é o Jesus para o cristão, para o evangélico, é os espíritos para os espíritas, é tudo aquilo que as pessoas, antes de ir direto com Deus, ela vai primeiro a alguém, para depois ir a Deus. Isso é intermediário. O povo judeu foi estabelecido por Deus que teria uma relação direta com ele, sem passar por ninguém. Essa primeira fala aqui, ela é muito importante. A gente acabou de ler que este homem, ele estava vivendo uma época em que já havia na terra muita idolatria. Inclusive, a casa dele tinha uma loja, que o pai dele era dono. E essa loja era loja de ídolos. Quando o pai viajou, deixou Abraão tomando conta, ele pegou uma machadinha e quebrou tudo. E deixou uma machadinha, deixou um só lá e deixou aquela machadinha com ele. Quando o pai voltou e viu tudo quebrado, falou: o que aconteceu aqui? Então ele disse: olha, eu não sei, esses dois aí começaram uma briga entre eles e quebraram tudo, está tudo aí do jeito que você está vendo, pai. Aí o pai falou assim: você pensa que eu sou bobo, meu filho? Eles não andam, eles não fazem nada. E aí é aquela jogada: se isto não anda, não faz nada, então eles não são deuses. Quem é que está atribuindo poder, força a essas coisas como deuses? Então ele começa a fazer um trabalho, ele, Abraão, sem ninguém falar nada. Se ninguém falou nada com ele, de onde ele tirou que havia um único Deus? Então aqui você já começa a pensar. A Torá, ela é internalizada, ela é colocada dentro do nosso coração. Todas as pessoas que nascem na terra. Por que é importante você entender isso? Porque quando não havia a terra ainda, Deus dialogou com os seres criados, com anjos, com tudo que ele tinha feito. E numa corte celestial, ele passou para discutir com eles sobre o homem que ele iria criar na terra. Tem aquela queda do homem, tem a questão que os anjos falam. Então Deus comenta sobre a Torá. A Torá, ela é uma das 7 coisas que existiam no céu antes que a terra fosse formada. Então a terra, para ser formada e tudo que está nela, Deus consultou a Torá. Onde estava essa Torá? Com ele na eternidade. Quem mais estava com ele na eternidade? Todas as almas que ele criou, tá? Todas as almas, se você pensar aqui nessa garrafa, você imagina que todas as almas estão aqui, todas elas. E todas essas almas que estão aqui, são elas que virão a terra, cada uma por sua vez, tá? O trabalho que cada pessoa vai fazer aqui na terra é para, fazendo esse trabalho aqui na terra, estar determinando através do corpo físico. Como é que fisicamente, nas atitudes que a pessoa teria aqui na terra, estaria determinando como seria o retorno dela para este lugar, tá? Em pensando o retorno para este lugar, você tem que entender que nós estamos acostumados: fulano morreu, tá? Fulano morreu, vai para onde? Então você esquece agora de ser o inferno, pense em Olam Rabá. Olam Rabá é a palavra justamente para mostrar a continuidade da tua vida pós-morte. Quem é que vai determinar para onde você vai? Aquilo que você fez aqui na terra. E o que é que vai ser cobrado de você? O que você conheceu de Torá. E o que é Torá? É todo aquele trabalho que Deus colocou dentro de você. Trabalho para se fazer, eu fiz um carro, eu fiz uma máquina. Não é esse trabalho, não é um trabalho que o olho vê aqui. São as atitudes que você toma, em que qualquer pessoa olhando para você
vai ver o Deus, o único Deus. Agora dá para você entender aqui o que foi que Abraão fez. Deixa eu ver se aqui no comentário que a gente... Olha só, o comentário 1 que a gente leu aí embaixo, que está assim: e disse o Eterno a Abraão. Agora preste atenção, vamos ler de novo. Os relatos bíblicos não têm um valor narrativo, tá? Cada fato possui um profundo significado moral, ensinando algo não só à nossa mente para adquirir conhecimentos, mas sobretudo ao nosso coração. Então, quem é você? Você reage. Você reage de acordo com aquilo que você tem como experiência. Só que o produto dessa experiência, quem está olhando para você e vê a tua reação, ela vai falar assim: olha, você é uma senhora egoísta, porque você faz tal coisa para uma pessoa e não faz para essa outra pessoa. Agora, quem está de fora olhando isso, ela vê Deus numa atitude dessa? Não, então você não está espelhando Deus. Você está errando o caminho. Aqui a questão é: tudo que foi colocado dentro de nós é para quê? No nosso caminhar aqui na terra, as pessoas de fora estejam olhando para você, elas vão perceber que você não faz as coisas por você mesmo. A tua atitude é natural, e essa atitude natural sua, a pessoa olhando, ela vai lembrar de Deus. É isso que você tem que pôr na sua cabeça. Agora, continuando aqui, diz assim: por isso a Torá abandona o transcendental e preocupa-se com uma pequena família, a de Abraão, suas vicissitudes e dificuldades. Com Abraão começa a história dos patriarcas. Quando fala para sair da terra, aqui é a parte que fala do perfume. Abraão, que estava cheio de boas ações e belíssimas virtudes, tinha que abandonar a sua pátria para que sua fama e seus ensinamentos se tornassem conhecidos no mundo inteiro, tá? E lá no começo diz: o Midrash compara o patriarca Abraão a um frasco de delicioso e precioso perfume, mas desde que este cheiroso perfume é transportado por diversos lugares, todos se deleitam com o seu aroma. Tem pessoas que a gente tem prazer de estar perto, porque ela traz um bom cheiro. Esse bom cheiro que eu estou falando não é cheiro de perfume que a pessoa comprou e usa no corpo, não. Não é fedor de odor que a pessoa sente. Eu estou falando, é aquilo que vem de dentro, tá? É aquilo que a gente costuma ouvir: olha, fulano tem uma energia boa. E tem pessoas que chegam na tua casa, o ambiente pesa. Tem gente que você encontra na rua, você vai na casa da pessoa, você está numa loja, no shopping, você não suporta ficar meia hora perto, porque a pessoa, você não se sente bem, tá? Pensa nisso. Será que você é o tipo de pessoa que as pessoas fogem de você? Será que você é um tipo de pessoa que você engana as pessoas se fazendo de bonzinho na frente delas? Se fazendo uma coisa que na verdade você não é, porque só quem está o dia inteiro perto de você consegue ver quem é você de verdade. Então aqui está dizendo que Abraão, tanto ele dentro da casa dele, quanto ele no meio das pessoas, o bom cheiro era o mesmo. Então, de onde vem esse ser dentro de nós? Da relação que você tem com Deus. Então essa relação que você tem com Deus é algo que é direto com Ele, não passa por ninguém, entendeu? No nosso tempo aí de igreja evangélica, a gente via muita coisa estranha, pessoas que tudo vai para o pastor primeiro, tá? Inclusive as pessoas ficaram muito mal acostumadas, tá? Porque aniversário do pastor na igreja, todo mundo dá presente para ele, mas aniversário de uma pessoa da igreja, ninguém dá presente para ela. Aniversário do pastor, faz festa, compra bolo, faz isso, faz aquilo. Aniversário de uma criança, não faz nada para ela. Qual é a diferença?
O pastor, ele ensina a gente. Então quer dizer que você está fazendo intermediário? Você vai ao pastor, do pastor você vai a Deus? Está errado. Pastor, rabino, padre, eles não podem e não devem ser intermediário. Desde que eu tenho contato com vocês, eu sempre procurei, desde a época como igreja evangélica, aquilo que é feito para mim, também deve ser feito para o outro. Eu venho de um local que, quando se fazia estudos num determinado local aí, geograficamente falando, todo mundo ficava num alojamento, tá? Mas os pastores ficavam num outro alojamento. A comida deles era melhor que a nossa, o quarto deles era melhor que o nosso, o banho deles era chuveiro quente e o nosso era chuveiro frio. Pode uma coisa dessa? Não dá. E todo mundo idolatrando os pastores, tá? Então as pessoas, elas estão acostumadas a ir a Deus. Primeiro vai lá no nome de uma igreja fulano de tal. Então ela acha que ela ligada àquela igreja, ela está tendo conexão com Deus. Ela tendo a bênção desse pastor, ela está tendo conexão com Deus. Por isso que o povo sofre. Por isso que o povo tem dificuldade para ter conhecimento com Deus, ouvir o próprio Deus falando. As pessoas ficam perguntando: nossa, essa multidão de gente, o Brasil tem muita igreja evangélica, tá? Não sei nem quantos milhões é que dá. Nas eleições aí falaram, Universal 6 milhões. Assembleia de Deus falaram em torno de 22 milhões. Só aí você tem 30 milhões de pessoas. Desses 30 milhões de pessoas, quantas dessas pessoas têm um vínculo direto com Deus, que ouve direto de Deus? Muito pouco. E esse pouco, embora você pode falar assim: tem aí 100 mil pessoas, é bastante gente. O que é 100 mil perto de 30 milhões? É nada. Então as pessoas, elas estão acostumadas a não pensar, tá? É igual o governo não quer dar educação para as pessoas, porque a pessoa, quando ela é educada, ela aprende a ter interpretação de textos, aprende as coisas, ela não vai admitir aquilo que o governo faz por ela. Vocês estão vendo aí que, infelizmente, está tendo briga em muitas casas, em muitas escolas, em muitos grupos de pessoas, porque um é petista roxo, o outro é Bolsonaro. O petista roxo, ele fala que o Lula não fez nada, que ele é um coitadinho, que ele é um preso político. Enquanto você, que é Bolsonaro, vai provar para ele: olha, mas a Polícia Federal da 4ª Região, lá no Paraná, ela tem provas e provas e provas e provas, e quem condenou foi uma junta de juízes, baseado na lei, com um monte de provas. Mas para eles, o petista, não tem prova nenhuma, que Lula está preso porque não tem prova nenhuma, é um ato político, porque não querem deixar ele disputar a eleição. Aí sai na Folha de São Paulo, antes de ontem, uma matéria dizendo que o Bolsonaro usou o Caixa 2 na campanha, e aí o PT quer, com essa notícia, que o jornal lançou a notícia, mas não apresentou prova nenhuma. Aí o jornal e o petista vem e fala: nós queremos cancelar as eleições e que o Bolsonaro perca o direito de disputar o segundo turno e que se chame o Ciro, que ficou em 3º lugar. Então a eleição do segundo turno deve ser entre Haddad e Ciro. Ora, e este mesmo homem e este mesmo partido que fala que o Lula não tem prova nenhuma contra ele, se ele está preso, julgado por uma junta de juízes, que é a segunda, que é justamente o Supremo Tribunal Federal, não tem nada acima deles. Eles não aceitam provas, mas quando é do interesse deles, no caso dessa notícia que eu falei, eles nem querem ver provas, eles já condenam e falam: tem que acabar a eleição agora. Então esse é o tipo de gente ignorante, é uma pessoa que não pensa, é uma pessoa que só vê o umbigo dela, e você fala assim: eu não sou assim. Você pode ter certeza que todo mundo é um pouco assim com as suas coisas.
Eu lembro de uma professora que eu tive, ela era professora de psicologia comportamental, e ela sempre chamava a atenção de criança. Num belo dia, ela engravidou, ia ser mamãe. Aí ela pega na professora e o colega, segura na mão e fala assim: amiga, as duas professoras na mesma disciplina, amiga, faz um favor para mim. O dia que você vir que eu não estou cumprindo aquilo que eu ensinei, você me corrija. Por que essa professora fez isso? Você já percebeu gente que é intolerante com criança? Fala: esse menino, essa menina não tem educação. Olha como ele grita numa igreja, olha como ele perturba, olha como ele grita, esse pai tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Aí, essa pessoa tem que ter educação, olha o refrigerante que ela toma. Aí, essa pessoa, ela é assim porque ela não tem filho. Na hora que ela tem filho, a criança dela vai fazer pior do que essas. E ela vai ficar lá com toda a paciência, olhando, tranquilo. Tá? Isso é o mal das pessoas. Fala demais do de fora, mas não vê aquilo que faz dentro, tá? Esse exemplo bobo que eu estou dando é para você entender que há uma ligação entre a pessoa e Deus, e ela precisa ter esse vínculo com Deus para ouvir direto de Deus, para entender esse relacionamento, para que tudo que ela faça, quem estiver perto não vai ver deuses, mas vai saber: essa pessoa é diferente, ela serve a Deus. Por que aqui está chamando a atenção para a família de Abraão? Porque para onde este homem vai andando, o comportamento dele, o jeito dele conversar, dele falar, as pessoas começam a se render a este homem e começam a conhecer Deus. Lembrando que nessa época, eu já te disse para você, havia muitos deuses, tá? Como que ele aprendia isso? Um hábito de conversar com Deus. Como que você quer conhecer uma pessoa se você não vai até a pessoa? Essa Torá, ela está internalizada dentro de todas as pessoas. Todas as pessoas do mundo? Sim, todas as pessoas do mundo. Mas como as pessoas ao nascer, elas não têm ensino sobre este Deus, cada uma vai ser educada no seu país, na sua escola, com a sua família, distante de Deus. Então ela vai crescendo sem saber que dentro dela há uma chave que está conectando ela direto com Deus. Então ela tem um Deus dentro dela que ela não sabe que tem. Na hora que ela começa a ter 5, 6 anos de idade, ela vai começar a aprender sobre os deuses que a família dela, se a família dela é católica, ela vai começar a aprender sobre São Francisco de Assis, Nossa Senhora da Aparecida e essas coisas todas. Ela vai começar a ter essa educação e muitos vão ter aquela inquietação, não vai achar sentido. Mas também as pessoas não são coerentes, então elas não vão buscar a verdade, elas se acostumam com aquilo. Por isso que o povo judeu, ele ficou justamente com a responsabilidade de, no comportamento deles para com Deus, ensinar quem é Deus a todas as nações que estão no mundo. Para isso, como é que eles vão aprender? Com a Torá que Deus trouxe a eles. O que é essa Torá? É todo esse conjunto de histórias. Que história? História do próprio povo. Aqui começa com Abraão, eles sempre vão manter essa história viva e vai passando uma para outra. Vai chegando qualquer outro tipo de linha de pensamento, eles vão comparar com a história que eles têm. Se essa linha de pensamento não bate com a história deles, eles rejeitam. Aí as pessoas dizem assim: por que o judeu não aceita Jesus? Porque do jeito que Jesus é ensinado pelo cristianismo, é contra a Torá. Se é contra a Torá, eles batem a porta na cara. Por quê? Porque se eles aceitarem algo que é contra a Torá, eles estão correndo o risco de perder a existência deles na terra.
Eles sabem por história que todas as vezes que eles se esqueceram de Deus, eles perderam, e perderam muito. Eles tiveram o tabernáculo destruído, eles tiveram o primeiro templo destruído, tiveram o segundo templo destruído. Nesse segundo templo, no ano 70, a nação foi espalhada pelo mundo inteiro. Agora, 1948, que Israel voltou a ser país, que os judeus que estavam espalhados começaram a voltar. Hoje se tem em torno de 13 milhões de judeus no mundo, em torno de 6, 7 estão lá em Israel. A profecia bíblica fala que no tempo de Mashiach, todos os judeus voltarão para Israel. Aí você pensa, como é que vai caber esse monte de gente naquela terra? E pode ter certeza, vai dar certo, porque quem vai fazer isso é Deus, tá? As demais coisas, eles aprenderam que quando eles andam sem este caminhar com Deus, inimigos se levantaram contra eles, eles perderam as coisas, eles perderam famílias, eles perderam muitas coisas. Conforme você vai lendo essa narrativa bíblica aí, você vai vendo que eles vão aprendendo a ter uma única linha de pensamento, tá? E com aquilo que a gente tem explicado, que explicou na sexta passada, explicou ontem, então, e mais o que está começando a partir de agora, você vai entender o que é a Torá. Então a desculpa não é, mas a Torá não foi dada lá no tempo de Moisés? Sim, uma Torá escrita, mas ela sempre existiu dentro de nós. A prova, Noé tinha Torá? Não tinha. Alguém ensinava sobre Deus na época dele? Não, ninguém ensinava. Então como que ele ouviu Deus? Abraão, 10 gerações depois de Noé, um monte de deuses, a casa dele uma fábrica de Deus, o pai dele que fazia aqueles terafins. Que educação que ele tinha para crer naquelas coisas? Ele creu naquelas coisas? Não, ele creu naquilo que estava dentro dele. Então você tem que usar a chave e libertar Deus que está preso dentro de você. E aí você vai começar a ter uma conexão. Você vai aprender o quê? Que a tua verdade para com Deus vai agir, inclusive no modo de você pensar, no modo de você agir nessa terra, do jeito que você caminhar. Você vai ser como este homem, um perfume, que onde você chega, as pessoas vão gostar de você. Só que a questão é que a gente está acostumado. Você vai na casa de um parente, você vai na casa de um amigo, cansei de falar isso para vocês. Repare as pessoas, ela é normal com você, toca o telefone, ela vai atender o telefone, ela muda a voz, muda o jeito de falar. Eu trabalhei com um rapaz, quando tocava o telefone, na hora que ele ia atender, ele... Alô? Nossa, era outra pessoa. Não é locutor de rádio que você tem que fazer impostação de voz. Então atende o telefone, a pessoa fala de jeito diferente. Se você fala internet, na hora que você fala também internet, mudou o teu jeito de... Você é falso. Por que na frente das pessoas você mostra uma coisa e no dia a dia você não é aquilo? Por que você odeia tais coisas, na hora que você está diante de pessoas, você é diferente? Quem não gosta do branco, não gosta do branco em qualquer lugar. Quem não gosta do preto, não gosta do preto em qualquer lugar. Quem não gosta do amarelo, não gosta do amarelo em qualquer lugar. Só que as pessoas, elas não são essa verdade que a gente está acostumado. Em todo lugar, tudo desempenha papel. Hã? É um teatro. As pessoas vivem como um teatro. E aí... Por que quando diz que... por que casamento não dá certo, a maioria? Não dá certo porque o cara conhece a moça, mas na hora que ele vai viver do lado dela ali, aí ele vai ver quem é a pessoa de fato. E aí um monte de problema, ele pensa, nossa, eu não sabia que ele era desse jeito. E a mulher fala, eu não sabia que ele era desse jeito.
As pessoas brincam assim, olha, não aceito devolução, hein? E outros falam, olha, você não está casando enganado não, hein? Olha bem quem é a pessoa, para você não reclamar depois. Tá? Então se tem amigos, a gente vê briga de mãe com filhos. Não vou dar nem exemplo, porque exemplo vem de dentro da minha própria família, e não é a avó aqui não, é a minha avó lá de longe. Uma filha que não vai na casa da mãe, nem no aniversário da mãe. Aí você acha que essa filha vai poder falar que ama Deus, que conversa com Deus, que é abençoada por Deus? Ela é abençoada por Deus, concordo. Por que é abençoada? Porque Deus tem um jeito de julgar, que do jeito que eu estou falando aqui, qual é o jeito que passa para você? Que porque essa pessoa brigou com a mãe, segundo as razões dela, e ela nem tem ido visitar a mãe, nem tem participado da festa de aniversário da mãe, então ela é uma pessoa má, que merece ficar doente, merece ter problema com os filhos, merece isso, merece aquilo, merece aquilo outro. Isso é a cabeça das pessoas que estão aqui na terra sem Torá. Agora, o exemplo que Deus dá é que se você olhar para a vida desta tia minha, a filha da minha avó, você vai ver que ela é abençoada profissionalmente, que os filhos estão bem, que a filha gerou filho, que o filho casou e gerou filho. Tudo isso são manifestações de bênçãos de Deus. Ela tem segurança, ela tem saúde, ela ama os filhos. Vai falar que isso não é bênção de Deus? Agora, o que é que está faltando nessa pessoa? Está faltando que ela desobstrua, tira a forma dela de colocar o eu dela em primeiro lugar. Por que a gente briga com as pessoas? Porque o outro não fez aquilo que eu gostaria que fizesse a mim. Agora, eu faço isso para todas as outras pessoas? Você fala, eu não sou assim. As pessoas são, gente. Só que para ter essa mudança, a mudança é, você olha para Deus, vê como que Ele trata. É só você pensar assim, você que é o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, mas você não perdoa e não tem misericórdia de outras pessoas? Só porque você teve perdão para um e os demais? Deus tem misericórdia de todos. A gente olha para o bandido e fala, isso daí tem que ir para a cadeia, tem que morrer mesmo. Então, uma coisa é você entender no julgamento da atitude dele. Outra coisa é você entender que essa pessoa, por mais que ela tenha feito, ela ainda tem direito a uma conexão com Deus, um direito à mudança de vida. Eu comentei ontem 3 fatores na vida de Abraão, que ele mudou de lugar, ele mudou de nome e ele mudou suas atitudes. As tuas atitudes são as mesmas? Então há um problema. Deixa eu abrir aqui um outro texto. Um minutinho só. Portanto, na sexta-feira passada, não a de ontem, eu comentei com vocês, todo Israel tem uma porção no mundo vindouro. O teu povo será todo de justos, eles herdarão a terra para sempre, eles são ramo de minha plantação, obra de minhas mãos para glorificar-me. Falamos ontem sobre impureza ritual, tumá, e pureza, tahará.
Temos o exemplo que a maçã, como fruta isolada, ao umidificar-se ou entrar em contato com fonte de profanação, ela será tumá, impura. Contudo, se ela ainda estiver ligada à árvore, ela mesmo assim será pura. O judeu tem que estar ligado na árvore. A árvore aí tem esse simbolismo. Aqui eu coloquei a árvore. A escolha deste símbolo é um fato extremamente significativo, pois assinala um tipo especial de relação que deve prevalecer entre as gerações do judaísmo. No judaísmo você olha a história, você não permite que fatos externos sirva de alteração. Eles são um povo escolhido porque para que eles estejam conectados com Deus pela Torá e com a missão de demonstrar Deus ao mundo, a cobrança para eles tem que ser maior. Então eles vão cumprir os 613 mandamentos, tá? É um fardo nesse sentido, é um peso nesse sentido, não é uma alegria. Mas essa alegria, eles vão ter que lembrar também que tudo que está no dia a dia deles tem que se viver para Deus. Portanto, é assim que você vai transportando o perfume por onde quer que vá. Esse povo escolhido não tem nada a ver no sentido de preconceito, de grandiosidade, que um é mais, que o outro é menos. Não cabe isso. A gente trabalhou lá na primeira aula essas coisas. Vimos que é uma relação direta com Deus, já falei hoje de novo sobre isso. Vimos que em relação à morte, a pena de morte, a pena capital, eles faziam de tudo para livrar a pessoa do julgamento de morte. Mas quando se tratava de ateus e de pessoas que defendiam que não havia ressurreição, aí essas duas pessoas mereciam a morte. Por quê? Porque esse tipo de ação, ela mata um monte de pessoas. É diferente quando uma pessoa é assassino e ela mata uma única pessoa. Essa questão da ideologia, você pode matar o autor da ideologia, mas você não tem como ver até onde foi, porque isso pode atravessar gerações e afastar gerações e gerações e gerações de conhecer a Deus. Fica claro no exemplo da árvore frutífera. Você só vai ter fruto de uma árvore frutífera se a árvore frutífera estiver viva. Se você matou a árvore, não tem mais fruto. É bem diferente quando se fala do trigo, que o trigo ele primeiro morre para depois gerar. É essa a ideia que eles aplicaram a Jesus. Mas para o judaísmo isso não vai servir. Porque o que vai servir é que você vai ter que estar ligado a algo vivo. E é nesse sentido que você entende um povo. Um povo, ele isoladamente, ele pode errar, pecar e vai ser julgado. Ele pode ser impuro nesse sentido. Mas ele ligado à árvore, no meio do povo, mesmo ele sendo bandido, ele vai ser considerado puro. Por quê? Porque a qualquer momento ele vai poder fazer essa religação com Deus, não através de religião, essa ligação de Deus, porque até então ele estava desconectado, ele vai poder conectar-se novamente. Fazer até chuvar, isso. A aula de ontem a gente comentou que o Rabi Anania Ben Akashia disse: o Santíssimo bendito seja queria tornar o povo de Israel puro, meritório, então lhe deu uma Torá extensa e uma multidão de mitzvot, preceitos, como foi dito, o Eterno se comprasse por sua justiça em tornar a Torá grande e gloriosa. Nós comentamos, vou ler aqui o resumo: há inúmeras mitzvot que não cumpriríamos, mesmo se não nos fossem ditas para fazer. Exemplo aqui:
é dito, não coma carne podre. Precisava para você ter uma ordem dessa de não comer carne podre? Você comeria carne podre? Não. Então tem certos mandamentos que eles estão ali que você já faz normalmente. No Talmud, depois de uma discussão entre eles lá, que durou 2 anos e meio, os sábios concluem: seria melhor para o homem que não tivesse sido criado, mas agora que ele foi criado, que examine suas ações. As ações do homem são analisadas e elas devem ser comparadas com aquilo que é a Torá. Então a Torá, ela traz linhas de ordens. Por exemplo, Deuteronômio 22:10, não lavrarás com boi e jumento juntamente. Tudo isso aqui na parte agrícola. Teu campo não semearás com diversas sementes. Quando ceifar a colheita no teu campo, e esqueceres um feixe no campo, não voltarás para tomá-lo. Será para o peregrino, para o órfão, para a viúva. Não amarrarás a boca do boi quando estiver debulhando. Quando encontrares algum ninho de pássaro diante de ti, pelo caminho, numa árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe estando com os filhos, mas sim espantarás a mãe, e os filhos poderás tomar para ti, a fim de que te seja bem e prolongues os teus dias. Então aqui é um mandamento que eles já está dito uma bênção. Olha aqui, a fim de que te seja bem e prolongues os teus dias. Agora, mas preste atenção, aqui está dizendo sobre o passarinho, o ninho, a mãe e seus filhotes. O comportamento que você deve ter, e que se você agir assim, você tem essa bênção já manifesta para a tua vida, a fim de que seja bem e prolongues os teus dias. O que é? Que você viva mais tempo na terra. Um outro mandamento que segue essa mesma ordem é o filho que honra pai e mãe. Quem honra pai e mãe também está com essa bênção de ter os seus dias prolongados nesta terra. Dos 603 mandamentos, os 2 que mostram com clareza a recompensa são estes 2. Aí a pergunta que eles fazem é mais fácil você honrar pai e mãe, ou é mais fácil você cumprir este mandamento aqui? Você vai pensar, honrar pai e mãe, se você tem 70 anos de idade, você teve que fazer isso durante 70 anos, todos os dias da tua vida. E honrar quantas vezes durante os 70 anos de vida ele encontrou um ninho, o ovo, a mãe no ninho, a mãe com seus filhotinhos? Quantas vezes? Então, o que é mais fácil? Não é mais fácil cumprir esse outro do ninho do que cumprir o honrar pai e mãe? Mas os 2 te dá o mesmo pagamento. Aqui fica claro você entender que a forma de Deus julgar e estabelecer é muito diferente. Embora você está vendo que é a mesma coisa, a mesma bênção, mas você vai ver, poxa, mas honrar pai e mãe dá muito mais trabalho do que você encontrar o passarinho na rua. Mas a bênção é a mesma. Por que Deus fez isso? Para que você não fique caçando bênçãos, porque o homem é safado. Ele vai lá e separa só aquelas coisas para ele fazer, para ele negociar com Deus. As pessoas foram educadas a negociar com Deus. E aqui nós estamos tentando te ensinar que a Torá não é negociação com Deus, é receber um comando. Primeira coisa, você aprender a furar o bloqueio que está dentro de você, para que você não fique impelido a ir a Deus através de coisas, a alcançar paz na tua vida através de outras coisas, tá? A briga toda que deu aqui no sábado passado, ou retrasado, né? Foi justamente por causa dessas coisas, porque estão olhando para um ponto e estão se esquecendo disso que é a Torá. Essa foi a confusão. Então, isso aqui, aprenda essas coisas,
Porque você vai ler livro, você vai ter contato com um monte de coisa. Você não vai se perder nessas coisas, porque você tem que lembrar, é a árvore. A árvore, o fruto tem que estar ligado na árvore. Então Israel, ele está conectado de geração a geração. É uma coisa só. E do jeito que querem fazer, querem que você despreze aquilo que é Israel para adotar outras coisas. E não dá para você adotar outras coisas e deixar a árvore. Aprenda isso, porque se você não aprender, você vai ter muitos problemas na tua vida. Você vai achar que está indo no caminho e você está errando. Por isso que está escrito, e o louco não errará o caminho. Por isso está escrito, o cego que andar como cego e ensinar essas coisas, ele vai guiar um outro para cair com ele no abismo. Então, não caia no abismo. Olhe e aprenda a entender o que é a Torá. Está difícil ainda? Eu sei que ainda está muito difícil para você compreender, mas tenha paciência. Cada sexta-feira nós estamos aí dando um ponto a mais para você compreender, e a partir desse momento da Torá, do capítulo 12 para frente, você vai começar a perceber a história de Abraão. Preste atenção, a forma como ele lida com Deus, diretamente, ouvindo a voz do Eterno, não fazendo troca, e não atribuindo a Deus que se Deus não fizer determinadas coisas na vida dele, que ele não vai fazer mais nada para Deus. As pessoas foram ensinadas de forma errada. Elas acham que Deus existe para te dar aquilo que você quer na tua vida, e que se Ele não faz algo bom na tua vida, você vai virar as costas para Ele. E é justamente ao contrário. Muitas pessoas que tiveram este acesso à Torá, eles ficaram tão apaixonados que eles viraram as costas para eles mesmos, para a própria vida deles. Eles deixaram a mulher, deixaram os filhos e foram viver para o conhecimento de Torá. Graças a Deus por estes homens, porque por causa deles essa Torá tem chegado até os nossos dias. Exemplo de quem fez isso? Moisés fez isso. Moisés se separou, divorciou-se da mulher dele para ele ficar conectado com Deus tão somente, tá? Pense nisso. Eu vou parar por aqui que já está na hora, e também porque eu não sei quanto que você já entendeu aqui, e tudo que falar daqui para frente vai estar atrapalhando você. Então vamos parar aqui e vamos percebendo o que é que foi dito na primeira sexta, na segunda sexta, e a partir de hoje preste atenção nas parashiot, que você vai aprendendo junto o que é a Torá. Se você não tiver um comportamento de entender o que é a Torá, você vai continuar no meio da confusão.